Como eu comentei no vídeo anterior, vou dar continuidade. Primeiro eu vou começar a explicar. O problema começou dentro da minha casa. Como eu expliquei, o Kaique sempre foi uma criança, desde bebezinho, muito agitado, né? Eu expliquei que dormia muito pouco. O pai teve problemas com entorpecentes. Tive uma gravidez muito conturbada. Sou solteira. E enfrentei essa gravidez sozinha. Criei meus filhos até agora, sozinha, sem ajuda de ninguém. E sempre procurei dar uma boa educação. Hoje eles têm 6 anos de idade. Mas, com a interferência da minha mãe, com uma obsessão louca em cima do Kaique, isso atrapalhou muito a minha maternidade. As mães fiquem atentas com isso. Sempre tirando a minha autoridade, tirando a educação que eu sempre ensinei, os costumes, enfim, fazendo tudo ao contrário. Ele é uma criança muito resistente, ele tem fixação por celular e na escola também apresentava problemas de comportamental, porque ele quer uma pessoa 24 horas para ele. E sempre com fixação em alguma coisa, principalmente o celular. Eu sempre fui contra isso. Na minha casa tem televisão, tem horário para comer, tem horário para dormir, tem horário para tudo. Porque eu sempre trabalhei, então eu tenho que seguir uma rotina. Mas uma simples visita, né, acaba estragando tudo. E por ele ser resistente, ela sempre cedeu tudo, todos os gostos. E isso foi gerando um problema entre eu e ele. Ele não aceita regras, né? Como eu expliquei anteriormente, até na escola. Ele é uma criança que já vem com um TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Tem muita ansiedade, nervosismo. Está em investigação para autismo, mas não fechou laudo, né? Em Salto de Ibirapuera, 2 anos em tratamento e não tem laudo fechado. Já levei em consulta particular. O médico só não fechou laudo porque ele me pediu sessões de psicopedagoga, mas me disse que ele tem autismo, TOD e hiperatividade. Em Salto de Ibirapuera, 2 anos, não tem laudo. Mas voltando na questão da maternidade. Essa obsessão pelo neto realmente atrapalhou. Finais de semana, às vezes por muita insistência, eu deixava ele ficar com a avó. E a avó cede tudo. Mas eu sou obrigada a seguir uma rotina sozinha. Com gêmeos eu tenho a Eloá. A Eloá é uma criança calma, bem diferente dele. É obediente, segue a rotina. E o Kaique já é resistente a tudo isso. Mas eu sempre fui mal interpretada por tudo isso, né? E até eu conseguir com que os médicos enxergassem isso nele. Foi muito difícil em Salto de Ibirapuera. Eu tive que
procurar uma consulta particular e saí do consultório com uma receita, e foi esse mesmo médico que me falou que ele tem TOD, hiperatividade e possivelmente autismo. Eu tive toxoplasmose na gestação, o que pode causar problemas neurológicos. Agora, em Salto de Pirapora, com 6 anos de idade, de tanto insistir, que veio um pedido de tomografia. É tudo muito demorado, mesmo você falando, parece que duvida da mãe. E eu tenho uma vizinha que é muito problemática, que tem bronca, inclusive já processei ela por difamações. Quando eu não tinha filho, eu sempre morei sozinha e ela sempre me perseguiu, porque envolve a casa, que eles não se conformaram em vender a casa, envolve outras coisas, já demoliram a minha casa, já quebraram, já abandonei. Existe uma perseguição. E de tanto ela me perturbar, eu acabei processando ela. E quando o Kaique sempre gritou, mas agora ele começou a gritar mais, e a avó ensina, né, a chamar a polícia. Na minha casa não tem espancamento, não tem violência, mesmo porque eu moro num lugar que, já por eu ser perseguida, qualquer coisa chamam polícia. Criança gritou, chorou, é polícia no meu portão, invadem. Se eu agredisse criança do jeito que falo e espancasse, já teria sido presa há muito tempo. A questão da avó atrapalhou muito, porque o Kaique, como ele é resistente a rotinas, então, do outro lado, se não queria almoçar, mamadeira, com 6 anos de idade. Se não quer almoçar, doce. Sempre tudo ao contrário do que eu sempre fiz. E é lógico que ele, sendo criança, ele vai gostar, né? Vai preferir. E sempre enfrentei isso. Mas eu que sempre cuidei, eu que sempre eduquei, então algumas visitas atrapalhava tudo. E depois que eu consegui tirar eles do abrigo, ela teve contato com ele novamente. E é uma obsessão bem forte. E a Eloá é desprezada. E eu sempre dei muito carinho para Eloá por isso, porque ninguém da família dá atenção a Eloá. E o Kaique é cercado de atenções e eu sou vista como a mãe que não gosta dele. Não é isso. Eu simplesmente sigo a rotina da alimentação, dos horários de banho, de dormir, tudo que deve ser feito. E vem alguém de fora e estraga tudo isso. E por ele ser resistente, ele grita, faz escândalos. E foi o que aconteceu agora. E ainda ensinam ele a chamar a polícia, socorro. E foi o que aconteceu. 3 dias ele gritava, vovó, vovó, por conta do celular. Eu pegava, abria a casa, saía na rua, escancarava a casa, pegava a Eloá, saía na rua e ficava com ele na rua até ele se acalmar. E ele começou a se tornar muito agressivo, né? Porque foi tirado a medicação antes de eu pedir ajuda médica. Quebra a casa, me bate. E
Um dia que ele estava muito agressivo, ele me machucou, ele chega a quebrar, ele chuta a porta, ele quebra. Com 6 anos de idade. Fala muito palavrão. Muito palavrão. E eu pedi ajuda médica, chamei a ambulância. Eu filmei o estado que ele estava, justamente para pedir socorro. E fui mal interpretada por isso. Isso pegou muito mal para mim. Eu fui considerada incapaz. Incapaz, aí eu me pergunto, porque eu tento fazer como deve ser. Porque eu não dou o celular do jeito que ele tem com a avó. Porque eu não dou mamadeira na hora do almoço. Porque eu não dou doce na hora do almoço. Então, e ele grita. E eu sou considerada incapaz. Durante essas crises, chamaram polícia, vem de 2 viaturas, olharam as crianças, não constataram nada, conselho também, não constataram nada. E sempre a vizinha. Eu já abandonei essa casa por conta dessa vizinha. Como eu disse no vídeo anterior, se eu fosse essa mãe agressiva, essa mãe violenta, já teria sido presa. E os policiais ofendem, né? Eu já cheguei a fazer exame toxicológico, inclusive, porque por um tempo eu fui acusada até mesmo de usuária. Eu estou muito magra, porque eu mal consigo me alimentar direito. Ele é uma criança muito agitada, ele dá muito trabalho. É difícil. Eu emagreci muito, eu fiquei doente. E devido à minha magreza, começou os comentários de usuária. Eu tive que fazer exame toxicológico. Isso, detalhe, dentro do meu ambiente de trabalho. Eu sou enfermeira, sou funcionária pública. E começou os comentários devido à minha magreza. Fiz exame. Nunca usei entorpecentes, nunca. Muito pelo contrário, eu já trabalhei em clínicas e não é o caso. Mas voltando. Aí durante essas crises dele por birra de celular, socorro, polícia, socorro, titio, eu quero a minha vovó, eu quero a minha vovó. E polícia no meu portão e conselho no meu portão. Como tinha relatado do CREAS, quando as crianças saem de uma instituição, né, abrigo, eles acompanham a família durante 6 meses. Só que 2 vezes que eles tentaram fazer visita, eu estava em consulta médica. E fizeram relatório contra. E eu tenho como provar isso, eu tenho até atestado médico. Tenho até as datas da consulta no meu WhatsApp. Fizeram relatório contra, que eu não estava abrindo a casa para receber, e emitiram ao fórum. Aí, o conselho tutelar, mesmo vendo que não aconteceu nada com as crianças, também faz relatório. Aí existe toda aquela questão lá que falam que é apoio familiar, que vai até o portão para poder orientar. Não é assim, não é assim. Várias mães em Salto de Pirapora já perderam seus filhos, não tiveram apoio. Como eu disse, você sofre muita humilhação. E após esses gritos, né, a avó ensina a chamar a polícia para quê? Ele não estava sofrendo nenhum espancamento. Eu não estava batendo nele. Muito pelo contrário. Teve até um dia que ele gritou, fez escândalo. Ele saiu comigo, nós saímos. Chegando
Perto do portão ele não queria entrar, porque em casa eu cortei celular. Eu tirei. Eu tive essa orientação de psicólogos. Eu não cedo essa questão de mamadeira, doces, fora de horário. Eu sigo rotinas de alimentação, porque ele é magro, ele se alimenta mal. Quanto a Eloá, como eu disse no vídeo anterior, é uma criança calma, obediente, se alimenta bem, entende. E, passado 4 dias, a juíza emite um mandato de busca e apreensão dos meus filhos. O advogado tentou uma liminar, não apresentou as justificativas, embora eu tenha todas as justificativas do dia que o CREAS foi. Eles inserem você no CAPES como uma descompensada, você é obrigada a ir em consultas de psicólogo, até aí tudo bem, entendo, psiquiatra, mas, como disse, você é taxada, né, como doente. Precisava de apoio, sim, apoio psicológico, sim, para poder cuidar melhor dessas crises, entender essas crises. Mas essas crises também é manha, é birra, porque não tem celular e a voz é de tudo. Levaram meus filhos. Mesmo eu pegando a guarda definitiva deles, que é 30 dias, levaram. Agora eu vou procurar outro advogado e volto a falar, instituição, abrigo, as crianças sofrem. Vi muitas coisas. Kaique, inclusive, sofreu um enforcamento com corda. Chegou a cortar o pescoço dele. Ele não foi atendido no pronto-socorro. Ele ficou vários dias reclamando de dor na garganta. Ficou o corte no pescoço, o sinal da corda. Denunciei ao conselho. Fiz denúncia ao Ministério Público. Nada aconteceu. Peguei a minha filha Eloá, toda machucada, ensanguentada. Pedi para levar ao pronto-socorro, me deram as costas. Nada aconteceu. Então quer dizer que crianças nesses lugares podem correr risco de vida, né? E não acontece nada. E a mãe, que cuida bem, que por simples difamações, qualquer pessoa que liga, deveria ser investigado isso, né? Mais apurado, mais acompanhado, para ver se é verídico. Simplesmente tiram as crianças e jogam nesses lugares. Quando eu acompanhei esses 8 meses, as crianças, peguei época de frio, dormem com um cobertor. Como expliquei, a higiene é precária. Os meus filhos não eram acostumados a tomar banho sozinhos, tiveram que começar a tomar banho sozinhos. Eles têm que lavar a cueca, a calcinha sozinhos, se vestir sozinhos, enfim, tudo sozinhos. Um bate no outro, as cuidadoras gritam muito o tempo inteiro, né? Existe aquela coisa do massacre psicológico, né? Que você não pode ficar gritando com seu filho, que você está causando danos psicológicos. E nesse lugar, pode cuidadoras ficar gritando? As crianças batem uma na outra.
A minha filha Eloá, que sempre foi calma, hoje ela tem uma suspeita de autismo, de tanto sofrimento desse lugar. E agora eu volto para lá. Ela teve várias crises quando ela ficou lá. Não foi atendida. Crises horrorosas. Ela tem problema ortopédico na perna. Agora que ela foi encaminhada, sempre reclamou de dor lá e falavam que era manha. Aí depois que o médico viu que ela tem uma perninha mais curta que a outra, e as cuidadoras falavam que era manha. E ela reclamava para mim: mamãe, tá doendo minha perna. Mamãe, tô com dor na perna. Eu sabia que era verdade. Você não pode falar nada. Você não tem direito de falar nada. Eles falam na tua cara: você não manda nos seus filhos. As crianças é da instituição. Você perde o total direito aos seus filhos. E eu não podia falar nada. Eu via os dois cheirando mal, às vezes. Algumas vezes eu falei. Sempre descalços no frio, nariz escorrendo. Enfim, deprimente. Eles comem coisas de doação, vivem de doação e a alimentação é precária, não é uma boa alimentação. Eu só quero justiça. Eu queria que o conselho e a justiça avaliassem melhor essas decisões. Não é simplesmente tirando os filhos de uma mãe e acusando de risco de integridade física. Investiga. Vai lá todo dia para ver como estão, né? Será que essas denúncias não deveriam ser investigadas? Denúncias falsas? Então qualquer pessoa pode chegar e denunciar e falar: olha, tal criança está sendo espancada, está sendo trancada. E aí, por essas denúncias falsas, vão lá e tiram, porque é isso que aconteceu comigo. E nesses lugares que trancam as crianças, às vezes meio período sem comer, em crise, chutando tudo. Inclusive uma criança estava em crise, chegou a dar um murro numa janela de vidro e cortou a mão, porque trancaram no quarto. Outra convulsionou, foi para a Santa Casa. E isso pode? Tá errado. Então, que os órgãos públicos investiguem melhor, porque isso destrói uma família, destrói a criança. Eles ficam completamente transtornados, depressivos, eles têm vergonha de ir na escola, os coleguinhas comentar: ah, você é do abrigo? Isso é humilhante. Eles já entendem. Por que não investigam? Por que não conversa? Por que não procura entender? Por que não procura orientar? A justiça me disse que realmente o Kaique não poderia ficar com a avó, isso é fato, mas nunca conviveu com ela, às vezes os finais de semana, porque ela faz tratamento psiquiátrico. Mas eu sempre deixei ter esse vínculo porque não tem mais parentes.
tem um tio que tem raiva de mim porque ele é usuário, eu sou contra. Enfim. Só que prestem atenção. Era para eu ter vivido sozinha como eu sempre vivi e não misturar, porque essa questão de ter esse contato com a avó e essa obsessão estragou. A justiça entende que praticamente eu largava meu filho com ela, e não é verdade. Fui mal interpretada por isso. Ela é violenta comigo, porque ela tem obsessão com ele, por ele. Ela não gosta que demonstre amor a Eloá. Eloá, ninguém quer saber dela. É, sempre maltratada. Isso o conselho nunca viu. Mas enfim, fui orientada a cortar esse vínculo. Mas cedi. Mas a justiça deveria entender, e o conselho também, que não é ela quem cria. Não é ela quem cuida. Cuidou alguns finais de semana. Só. Por insistência. Então eu peço justiça. Eu vou procurar todos os órgãos possíveis. Vou entrar com outro advogado. Eu não aceito perder meus filhos. Eu não fiz nada, sou inocente. Não é justo perder meus filhos porque ele simplesmente foi ensinado a gritar, pedir socorro. Só porque eu pedia para ele parar de gritar e para ele entrar. Justamente para ele não ficar gritando na frente para a vizinha denunciar. É difícil para mim isso. Confesso que realmente ela acabou estragando esse meu vínculo. Porque ela cede tudo e eu não. Se ele não quer ir para a escola, ele não vai. E eu levo. Ela deixa. E perante a justiça, ela não pode ter a guarda dele. Por justiça. Meus filhos não merecem estar lá. E eu não mereço perder meus filhos. Eu sempre fui perseguida por conta do Kaique, desse comportamento dele, mas eu não tenho culpa. Eu procurei todos os tipos de tratamento. Eu insisti. Eu não tenho culpa disso. Eu sigo, levo ele às consultas. Ele não sofre tortura psicológica para ser assim. Ele nasceu assim. Como disse, 2 anos, né? Não fecha um alto. Faz uso de risperidona e Depaquene. Risperidona 2 vezes ao dia. Depaquene 2 vezes ao dia. E ainda mais a obsessão da avó. E ainda que joga ele contra mim. Desde que nasceu. Hoje, eu estou com meu coração fechado, apertado. Minha filha não dorme sem mim.
que não sei como que ele tá, se ele tá em crise ou não, ele foi para lá sem medicação. Simplesmente eles arrombam tudo, tiram a força. Se você relutar, você é presa. Como que tiram filha de uma mãe, filha, por denúncias falsas? E a juíza aprova. Essa é a justiça de Salto de Pirapora. Eu não sei como eles estão lá. Eu entendo que é uma instituição, que é uma ONG, mas chegam a abrigar mais de 15 crianças, 20 não comporta. Nem todas as mães que perderam seus filhos são cruéis. Queria que vocês entendessem isso. Que em Salto de Ibirapuera existe esse lado ruim. Eu não sei o caso de todas, mas tem casos que não era para ter perdido seus filhos. Já teve protesto em relação a isso? E você é taxada como doente. Você tem que ver a sua filha machucada e você não pode chorar? Você não pode demonstrar desequilíbrio emocional? Isso corta a alma, dói. Você vê sua filha suja, doente, com dor na perna, e você não pode falar nada, e você não pode chorar. E você não tem o direito de falar nada, nem mesmo pedir para levar em uma consulta. Cadê o fortalecimento do vínculo familiar? Cadê? Existe um grupo de mães que você é obrigada a participar? O CAPES, que te taxam como doente? Outras mães que não trabalham? Obrigada a seguir 2, 3 vezes o CAPES mais o CREAS? Como disse, impõe várias condições. Cuidado. Observem como o conselho se aproxima. Pelo menos aqui. Eu não vi nenhum tipo de apoio. Eu só vi tirando crianças. Eu não vi nenhum tipo de ajuda. CREAS chega a oferecer consultas, mas vai na tua casa com olhar reprovador, como se você fosse um monstro. Eu quero justiça. Meus filhos não merecem estar lá. Eu não mereço perder meus filhos. Eu sempre fui uma boa mãe. Eu tenho minha consciência tranquila. Eu vou lutar de todas as formas. Eu gostaria que este vídeo chegasse às autoridades, não do Salto de Ibirapuera, porque aqui é um miolinho fechado. E quando você reclama, quando você denuncia, você é mal vista e castigada. Quando eu denunciei
enforcamento do Kaique que ele sofreu no CVC, um lugar que eles levam a criança no período que não estão estudando. E a Eloá estava também toda machucada, ensanguentada, sentando mosca. Eu fui punida. Eu fui punida 3 meses sem poder ver meus filhos. Eles alegaram que eu levava coisas demais. Mentira. O que eu levei, deixei para avaliar, porque você não tem direito de levar nada. Eu levei algumas peças de roupa e pedi para avaliar. Eles alegaram que estavam cortando a minha visita porque eu não seguia as regras, porque eu estava levando coisas demais. Eu fiquei trancada numa sala, ouvindo coisas assim, e sobre a denúncia. Eu falei, eu iria chamar a polícia naquele dia. Eu vi, e daí? Podia chamar. Se ia passar horas numa delegacia, eu também. Eu ia sair e você ia perder seu tempo. Qual a preocupação com a criança? Né? Eles não foram socorridos, nenhuma. Tive que entrar com uma liminar para poder ver meus filhos novamente. Peguei minha filha depressiva, com crises, uma criança super sorridente, o tempo todo dançando, alegre. Eu não via mais isso. Um olhar de tristeza, sem esperança. Você não pode falar que vai voltar para casa. Você não pode citar a casa, nada. Isso desaba o mundo. Quando eu voltei a ver meus filhos, não acreditava. Kaique muito mais magro, muito magro. 6 anos de idade, pesando 21 quilos. Eloá completamente depressiva. E sempre reclamando de dor na perna. Não existe apoio ou vínculo familiar. Você perde seus filhos. Eles vão para adoção. É muito fácil. Várias mães perderam. Não sei exatamente o motivo de todas. Algumas eu sei. Simplesmente você perde. O papel do conselho é orientar, apoiar e deveriam investigar. Porque se todas as denúncias que acontecer não tiver uma investigação, então muitas crianças em Salto de Pirapora ainda vão ser levadas para o abrigo. E é humilhante, é sofredor, é dolorido. Eles sofrem muito. Eles voltaram muito transtornados. Eloá, até ontem, tinha pesadelo toda noite. Kaique voltou muito transtornado de lá. Muito. Cuidado com essa questão da maternidade. Eu nunca deveria ter permitido. Kaique sempre ouviu coisas absurdas desde pequeno. Eu sempre reclamei que ele precisava de tratamento, porque ele é muito agitado. Mas eu era mal vista. Hoje,
Ele faz uso de medicação, mas quando eu reclamava, simplesmente a obsessão da avó dizia que eu não gostava dele. Não. Desde babá observava isso em relatórios de escola. Existe ajuda, existe apoio. E a avó não é mãe, não tem o direito de jogar um filho contra a mãe. Ensinar desde pequeno. Ensinar, chamar a polícia pra quê? Pra quê? Ele estava sofrendo. Nada. Isso é maldade. Porque não tinha celular, não tinha. Porque tinha que comer. Eu não sou uma péssima mãe. Eu seria uma péssima mãe, no meu conceito, se eu desse uma madeira na hora do almoço, se eu deixasse o dia inteiro no celular, se eu deixasse o dia inteiro fora, pulando no quintal, descalço, sem blusa, comendo porcaria o dia inteiro. Aí eu me sentiria uma péssima mãe. E deixasse faltar da escola. Não. Eu peço justiça. E eu vou lutar. E eu tenho certeza que eu vou ver coisas difíceis que eu não estou preparada. O sofrimento das crianças é muito difícil. Eles pedem a mãe o tempo todo. O tempo todo. A visita de 1 hora. 2 vezes por semana. Você é ameaçada. A qualquer momento podem cortar. Dependendo do seu comportamento. É câmera te monitorando. Fica psicólogo do seu lado. Assistente social. Você não tem privacidade com o seu filho. Eu só peço que investiguem quando tomarem uma criança de uma mãe. Tomem com razão, tirem com razão, mas investiguem.